Com vocês aqui mais uma vez, e eu quero para isto convidar os amados para a gente ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e nós vamos ler dos versos 8 ao 10. Vamos ler só esta parte e assim estarmos meditando na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 19, verso 8 ao 10. Amém? Muito bem. Então nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se Zaqueu, olha só, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, ou 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: olha só, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por este tempo aqui em tua casa e em tua presença. Pedimos que o Senhor venha nos capacitar para falar e para ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Cumpra o teu propósito, Senhor. Assim nós oramos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, eu quero aproveitar o momento aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero estar falando sobre os 4 passos necessários para a salvação. E estes passos nós vamos encontrar aqui nesta passagem bíblica, onde fala sobre o Zaqueu, aquele publicano, ou cobrador de imposto, cobrava dos judeus, seus patrícios, para os romanos, e como não bastasse, cobrava a mais. Ou seja, ele defraudava, ele roubava dos patrícios, primeiro pagando imposto para os romanos, e ele tirando a mais, enriquecendo ilicitamente. Ou seja, um pecador, na ótica dos judeus, um grande pecador, um publicano. E só que lá na casa de Jesus, do Zaqueu, estava Jesus. Nós demos um salto aqui na passagem. Lá estava Jesus na casa do Zaqueu. O texto bíblico não diz o que Jesus disse ou ministrou ao coração do Zaqueu e das pessoas que ali estavam para ouvi-lo. Mas nós entendemos o conteúdo da conversa que Jesus teve com Zaqueu, da conversa que Jesus ministrou, da palavra que Jesus ministrou para Zaqueu e os demais que ali estavam. De tal forma que o Zaqueu sentiu-se impactado com a palavra de Jesus. Ele sentiu-se incomodado. No tempo em que Jesus estava ministrando no coração deles, o Zaqueu estava ouvindo e absorvendo as palavras de Jesus. E aquelas palavras foram entrando na mente, no coração dele, foram chamando a atenção dele para a vida que ele estava levando, para o seu estado espiritual em que ele se encontrava, e chamando para um posicionamento, para aonde Jesus queria que ele chegasse.
Então ele sentiu-se impactado com o que Jesus disse, de tal forma que ele não aguentou mais. Ele não conseguiu se conter depois de ouvir as palavras de Jesus. E o que foi que ele fez? Diz aqui o texto, olha só, isso é muito importante a gente guardar no coração. Depois que Jesus ministrou, que Jesus falou, o Zaqueu levanta-se e fala estas palavras. Dirige-se a Jesus dizendo: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quadruplicado. Isso aqui foi o resultado das palavras de Jesus, da ação do Espírito Santo no coração, na mente do Zaqueu. Porque assim, a palavra do Senhor, quando ela é ministrada a nós, queridos, não é para ela entrar no ouvido e sair no outro e não produzir efeito nenhum. É para nos transformar, é para nos moldar de acordo à vontade de Deus. É para nos levar à presença do Senhor. É para nos levar a estar aonde Deus quer que nós estejamos, em sua presença, fazendo a sua vontade, vivendo o seu querer. A palavra de Deus é ministrada a nós para nos transformar, para nos mudar, para nos moldar e, sobretudo, para nos salvar. Por isso que a palavra de Deus é ministrada a nós, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos libertos dos nossos pecados, para que a gente encontre o caminho da luz, para que a gente encontre a direção que aponta a Cristo, o nosso único Salvador, e por Ele sermos salvos. Então Jesus conversou com o Zaqueu e os demais que ali estavam. Interessante notar que somente o Zaqueu levantou-se em meio a todos aqueles que lá estavam e tomou esta atitude, que revela os passos que nós vamos conversar aqui, para a salvação. Se aplica apenas ao Zaqueu? Não, se aplica a todos nós pecadores. Estes mesmos passos se aplicam a todos nós. Portanto, se alguém quiser ser salvo, precisa iniciar entendendo, compreendendo estes passos e depois fazer uma somatória com entendimento do que a palavra de Deus nos diz a mais para acréscimo da nossa fé, para vivermos na presença do Senhor. Então, quero partilhar com vocês, dentro daquilo que o Zaqueu ouviu, aquilo que impactou o coração de Zaqueu. O que é que nós podemos perceber? É lógico que tudo o que aconteceu ali na mente de Zaqueu foi simultâneo. Aconteceu praticamente junto, né? Tudo o que aconteceu ali, que levou Zaqueu a tomar esta atitude, tais atitudes, foi fruto da palavra ministrada ali dentro no seu coração. E enquanto Jesus estava ministrando, o Zaqueu estava ouvindo. E foi produzindo algo no seu coração. O quê? Arrependimento. Foi produzindo algo que é muito importante para quem quer salvação. Produziu arrependimento no coração do Zaqueu. O Zaqueu começou a pensar no que ele fazia, na prática dele no dia a dia. Ele começou a perceber as suas tendências pecaminosas, o seu estado de pecado. Ele começou a imaginar, lembrar e pensar o que ele fazia, como ele vivia. Mas a atitude do Zaqueu revelou que o Zaqueu estava arrependido no seu coração, de verdade, na sua mente. Como é que nós sabemos que o Zaqueu estava arrependido, ou reconhecendo de que era um pecador, que estava errado e que precisava de mudar em direção àquilo que Jesus estava lhe falando?
quando ele diz: se tenho defraudado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Tinha pensado aqui, estava arrependido. Outra coisa, olha só, ele deixou transparecer que antes estava sendo uma pessoa muito egoísta, querendo só para ele, só para ele, só para ele. E ele sabia que havia muitas pessoas pobres sofrendo, e ele tirando do povo ilicitamente, enriquecendo, e muita gente pobre. E ele viu esta questão. Ele disse: eu vou dar aos pobres metade do que eu tenho. Essas coisas, irmãos, revelam que ele estava arrependido da sua prática pecaminosa. E ele declara isto para Jesus. E ainda, esta atitude mostra também a sua disposição sincera para o abandono do erro, para o abandono do pecado, que nós chamamos de conversão. Ele estava arrependido e estava pronto a mudar. Em outras palavras, ele não queria mais viver naquela prática. Ele sabia que estava errado e aquilo não agradava a Deus. Então ele estava disposto, uma disposição sincera, para abandonar o erro, para abandonar aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus não se agrada. E é isto, nós temos que ter no nosso coração esta disposição, queridos. Não basta apenas a gente estar na igreja, irmãos. Todos os dias, vou falar de mim, todos os dias eu tenho que examinar a minha vida e enxergar e ver à luz da palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? Ela diz assim, e eu estou fazendo assim, ou seja, eu estou errado. Então todos os dias eu tenho que me examinar, olhar para o que a palavra de Deus diz e mudar, abandonar, deixar para trás as coisas velhas, o pecado. Até porque diz a palavra que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, não é? As coisas velhas passaram, você tem que ficar para trás. As nossas práticas velhas do pecado, do erro, do engano, da mentira, tem que ficar para trás. Isto é conversão. E o Zaqueu estava pronto. Tem muitas pessoas que entendem que está errado e tal, nisso, naquilo outro, mas nunca toma a disposição de conversão, de abandonar o pecado, de deixar o pecado. E isto é necessário, irmãos. É necessário, como um dos passos para a salvação. É necessário. Primeiro, arrependimento, conversão, foi o que o Zaqueu exteriorizou com a sua atitude. E depois ele fez uma confissão a Cristo. Veja, os outros ficaram sentados, vamos dizer assim. Ele levantou-se. Ele não ficou intimidado porque outros ricos estavam ali. Ele não ficou intimidado com o que as pessoas iam dizer ao seu respeito. Ele não se importou com isto. Ele só estava se importando agora com a nova vida. Ele só estava se importando agora em fazer aquilo que Jesus lhe revelou, em obedecer a palavra do Senhor. Ele só queria isto agora. Ele percebeu que a sua riqueza não significava nada, não era nada. Ele percebeu que o que era importante era o que Jesus estava lhe dizendo, e ele abraçou o que Jesus lhe falou. Entende? E este abraçar revela muito. E Jesus está de olho nisso. Quer ver? Vocês vão ver já. Jesus está de olho na nossa disposição, no nosso arrependimento, nossa disposição de viver para Ele, de obedecer a sua palavra. Sabe? Jesus está olhando para isto. Quer ver? Então, ele levanta-se, o Zaqueu, e confessa a Cristo, faz uma confissão, declarando o seu erro, o seu pecado, mostrando ali diante de todos. Ele dirige-se a Jesus e diz: Senhor. Olha só, Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo:
Agora é o Senhor que manda na minha vida. Agora eu sou teu servo. Vocês estão entendendo isso? O Senhor agora é o meu Senhor e eu sou teu servo. E ele declara isso publicamente a Jesus. Se levanta e diz: Senhor, vou fazer isto. Uma confissão pública de que ele está se submetendo à vontade de Jesus. E que ele, a partir dali, ele quer viver de acordo com a vontade de Jesus, irmãos. Isso é muito importante. É muito importante. Como eu já disse, não basta a gente ir simplesmente à igreja. Não. A gente tem que estar pronto a fazer a vontade de Jesus. A gente tem que estar pronto a abandonar o mundo para fazer a vontade de Cristo. É isso, e foi isso que o Zaqueu demonstrou com a sua confissão pública. Foi isso que ele exteriorizou. Mas por que ele fez tudo isto? Porque ele acreditou, ele confiou, ele creu nas palavras de Jesus. Porque se ele não tivesse crido, queridos, como eu já disse, teria entrado aqui, saído aqui, não teria produzido transformação nenhuma, mudança nenhuma. Quantos estavam lá ouvindo as palavras de Jesus, mas nenhum se levantou assim? Mas ele não, levantou-se, confessou a Cristo os seus erros, seus pecados, e demonstrou que a partir dali ele queria que Jesus fosse o seu Senhor e que ele estava disposto a fazer a sua vontade. É isto. Por isso ele teve esta atitude, dizendo: vou devolver aos pobres, e se eu tirei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Revelando diante de todos os seus erros, os seus pecados, que era estampado, irmãos. Todo mundo sabia que o Zaqueu era rico porque ele estava roubando. Todo mundo sabia disso, entendeu? Isso era claro, todo mundo sabia. Mas o Zaqueu não conseguia reconhecer isto. Até que a palavra de Cristo veio a ele, o impactou, e moldou e transformou a sua vida, abriu os seus olhos espirituais, e ele conseguiu enxergar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou perdido. Mas graças a Deus que Jesus ali estava, ministrou a palavra, não para condená-lo, mas para salvá-lo. A palavra de Cristo foi dada para a salvação. Então, confissão a Cristo, terceiro passo, e tudo isto como efeito da fé em Jesus. Zaqueu acreditou nas palavras de Cristo. Perceba, só depois que o Zaqueu tomou estas atitudes, demonstrou que estava arrependido, demonstrou que queria conversão, que queria mudança, que queria o senhorio de Cristo sobre a sua vida, que confessou a Cristo, só então Jesus declara: hoje veio a salvação a esta casa. Por que Jesus não disse antes? Eu sei, Jesus sabia que Zaqueu teria aquelas atitudes, mas para que nós entendamos, a salvação, queridos, ela só é efetivada na nossa vida quando nós realmente a exteriorizamos, quando nós falamos. Por isso a palavra diz: eu creio, por isso falei. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, mas tem que estar na nossa boca, tem que estar nas nossas ações, no nosso viver. E o Senhor espera assim como Jesus foi na casa do Zaqueu, esperando que não somente ele, mas todos que ali estavam ouvindo a palavra tomassem essa atitude, para então dizer: hoje veio salvação a esta casa. Veja, ele não disse: hoje veio salvação à casa dos teus amigos. Ele diz: hoje veio salvação à casa do Zaqueu, sobre a vida do Zaqueu. Por quê? Porque o Zaqueu tomou estas atitudes que revelavam, que expressavam a sua fé. Ele disse: porque este também é filho de Abraão. Significa que ele cria, que ele acreditava, como Abraão creu em Deus. O Zaqueu creu em Jesus Cristo, e por isto ele foi salvo. Jesus declarou:
casos raros, mas Jesus declarou que o Zaqueu estava salvo. Portanto, quando nós cremos verdadeiramente em Jesus, estamos arrependidos dos nossos pecados, estamos dispostos a viver para Cristo, tê-lo como Senhor das nossas vidas, pela fé, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, que Deus esteja abençoando a todos nós. Que esta palavra fique gravada no meio do seu coração. Não esqueçamos dela. Estejamos vivenciando dia após dia para o nosso bem e para a glória de Deus. Amém. Amém. Muito bem, vamos orar ao Senhor.